Olá, tribo Conteiro, boa noite. Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa Conteiro. Que alegria a gente estar aqui conectados, que delícia que é poder nos reunir ainda que virtualmente, né? Por enquanto, porque eu não vejo a hora de um abraço forte. Eu não vejo a hora de abraçar de verdade. Olá, gente, vem entrando, sejam bem-vindos. Puxa um lugar para sentar. Nosso auditório é grande, tem espaço ali em cima. A acústica da casa é ótima. Vem entrando, vem chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom ver vocês entrando, que bom ver vocês chegando. Bom, esse é um espaço de escutativa, esse é um espaço de encontro. Oi, minha sogra que chegou agora. Esse é um espaço de conexão humana. Esse é um espaço que entende que a rede é muito potente quando ela é polinizada, quando ela é conectada. Esse é um espaço de diversidade, de pluralidade de ideias, de pensamentos. Esse é um espaço que acolhe. E é isso que é o Conteiro. Agora vocês sabem, esse canteiro de gente, esse clube de quê, galera? Esse clube de histórias, essa biblioteca humana. E é isso que a gente faz aqui. E é isso que nos motiva. O Conteiro é a principal motivação do Conteiro é justamente essa escuta, essa possibilidade de transformação. Eu, antes de chamar o Elisandro, que, aliás, gente, aqui entre nós, instalou o Instagram hoje. Contei, porque trazer uma pessoa de fora da rede social para falar na rede social, isso é um fenômeno que só o Conteiro consegue fazer, que é essa conexão, essa escuta real, potente, verdadeira, né? Desinteressada em outras coisas e interessada na história de cada um. Porque o importante é essa história autêntica de cada um. Eu tenho duas coisas para falar antes da gente começar, antes de eu chamar o Elisandro. A primeira é que muitas conexões surgiram nesses últimos 6 meses de Conteiro, né? Nessas mais de 100 histórias que passaram por aqui. Hoje eu tive a alegria de acordar com um projeto de pessoas que se conectaram pelo Conteiro, com projetos se tornando realidade. E esse é o motivo do Conteiro existir. É uma alegria isso, é uma alegria, galera. Vocês não sabem a minha felicidade nesses encontros, a minha felicidade nessas conexões. Como eu gosto disso. É muito bom. E a outra coisa é que a gente não está nos estúdios da BBC, e isso eu nem precisava falar. Minha mãe entrou, como eu amo ver minha mãezinha aqui. Olá, mãezinha. A gente não está nos estúdios da BBC, nos estúdios da Globo, e pode tocar a campainha no meio da nossa live. O interfone. Sim, estamos aqui no Reino Unido. Lockdown total, a gente não sai. E o único horário das compras é justamente no meio da nossa conversa. E nada vai atrapalhar, que a gente tem uma equipe de suporte enorme para resolver. Então é isso. Eu vou chamar Elisandro de Aquino e a gente vai começar. Vamos que vamos, chama todo mundo que ainda dá tempo, ainda tem espaço aqui, ó. Eu tô vendo espaço ainda aqui, tem uma mesinha ali atrás que tem espaço. Pode chamar os amigos, pode trazer a família e vem. Meu nome é Kátia Werneck e eu tô aqui para mais uma conversa Conteiro. Eu falo hoje, dia 21 de janeiro, às 17 horas Brasil, 20 horas no Reino Unido e às 21 horas na França, com Elisandro de Aquino. Elisandro, delícia! Elisandro, que é dramaturgo, professor de literatura, que é gestor de gente, produtor cultural. Elisandro de brilho nos olhos. Elisandro de alma inteira. Elisandro, meu amigo. Elisandro, que prazer ter você aqui para essa conversa. Quanta alegria. Elisandro, que é só poesia. Vamos lá receber o Elisandro com aquele sorriso que o Conteiro, essa tribo Conteiro tem de melhor. Esse sorriso bonito, sorriso da alma. Vamos, Elisandro Aquino. Vem, vem, conecta. Perdi a escuta.
Cadê? Elisandro vem. Assalamu alaikum. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? O que aconteceu aqui que travou para mim? O que eu vejo, vamos lá. Ah, entra, Elisandro Jaquino. Peraí. Vou te pegar de novo. Se você tá me ouvindo, tô te pegando novamente. Vamos lá. Ai, consegui. Consegui. Gente, já tava suando aqui. Gente, isso é muito difícil pra mim. Pensei que você fosse me deixar aqui no altar. Não, um segundo, né, leva uma eternidade, assim, né? Igual em teatro, né? Que a gente fica ali, e agora? E agora? Travou. Você Enfim, tá me ouvindo bem? Você tá me vendo? tô te vendo, tô te ouvindo bem. Boa tarde a todos, boa noite. Nossa, foi tão bonito, Catinho. Nossa! Tô sentindo um cheiro maravilhoso. Você tá tão perfumado. Aí eu passei o perfume que você gosta, inclusive, né? Muito bom, viu? Muito obrigada por estar aqui compartilhando a tua aquele que você história com a gosta. gente. É um que começa com F, né? É aquele que começa com F, exatamente. Só pra gente não contar o segredo. Bom, gente, esse é Elisandro Jaquino, que mora no meu coração e eu compartilho essa história com vocês. Obrigada, muito obrigada por estar aqui. Catinha, eu que agradeço imensamente pela oportunidade. Você sabe que você também mora no meu coração. E é uma honra participar de um projeto com tanta gente bacana. Eu sei que você entrevista gente aí que, enfim, fazem coisas pelo mundo inteiro. Então, eu fico muito honrado. E você iniciou a fala falando da escuta, né? O quanto é importante a gente ter um espaço para falar, mas também para ouvir, né? E é uma coisa que eu queria, assim, hoje, quando a gente conversou um pouquinho de manhã, e eu fiquei aqui pensando no que eu traria para a gente, enfim, abrir a nossa fala e poder aprofundar algumas questões, eu pensei muito no poder das narrativas, né? E há um caso muito interessante que aconteceu comigo. Eu fui fazer um curso de extensão na UFRJ e eu fui selecionado para a primeira etapa. E havia a segunda etapa. A segunda etapa seria com o coordenador e mais um professor do curso. Recebi um e-mail me dando todas as orientações do que eu deveria fazer e uma delas me dizia: leve o currículo. E como eu me inscrevi como produtor cultural e o projeto era fazer mapeamento de quilombos do Rio de Janeiro, eu levei o portfólio da Viramundo. E portfólio de produção artística costuma ser bem bonito, né? Porque são fotos muito chamativas, são fotos artísticas. Então cheguei no dia, na hora marcada, com a minha pasta de couro convencional e a mesa, a coordenadora, uma professora, eu sentei do outro lado e coloquei a minha pasta e já fui abrindo para pegar o portfólio, ou seja, todo o discurso já estava estruturado a partir do trabalho que eu vinha fazendo. E a coordenadora disse: não, não é necessário pegar o portfólio. E aí eu levei um susto, né? Porque eu falei: bom, e agora, né? O que ela vai querer? E ela me disse: me conte a sua história. E eu falei: caramba. E não é fácil, né? E não é fácil contar a nossa história. Não é fácil. Fácil contar a história, até porque a gente pensa: o que eu vou contar que seja interessante, ou o que eu vou contar que ela vai querer ouvir, que vai me dar vaga. E aí eu fui um pouquinho catinha, assim, falei: gente, eu vou jogar a espontaneidade aqui, deixar a criança interna falar, porque a criança interna vai falar melhor do que ela eu. Guia, E deu certo. vai. Ela e vai. guia. E não ela guia e ela conecta com alma, né? Ela conecta. Quando a criança fala, ela fala de verdade. Então, por isso que conecta. A fala acaba conectando a quem ouve. Senão a gente se prepara muito também. Exatamente. E não é aquilo. A pessoa quer o mais simples, né? O mais simples. Ela só quer conhecer um pouco da essência do outro, né? Conta pra gente.
é o coração dela, né? Bom, essa mesma coisa aconteceu num curso de MBA que eu fui fazer. Antes que eu entregasse qualquer documentação, foi me perguntada a minha história. E eu queria ler para vocês, antes de eu começar a falar um pouco de mim, uma mensagem que eu recebi de uma consultora, e isso tem muito a ver com o processo que eu estou fazendo agora, que é de gestão de recursos humanos, enfim, que era uma coisa que eu nunca mais achei que eu fosse tocar na minha vida, e ela me mandou uma mensagem que me faz refletir muito, inclusive, sobre o meu processo de seleção em empresas. Ela diz o seguinte, ela é uma doutoranda em filosofia, uma coach extraordinária, uma profissional brilhante. E ela, no momento, me mandou uma mensagem dizendo: acho que o RH do futuro terá que mudar a abordagem dos processos de seleção. Os currículos terão que trazer a lista dos amigos, o perfil e o tempo de amizade com cada um deles, o que passaram juntos, o que ensinaram reciprocamente um ao outro. Reticência. Nossa, eu amaria fazer o meu currículo. Nada com essas chatices cheias de título que nada falam de mim. Eu achei isso tão bonito porque, de modo geral, quando a gente se apresenta, o título vai na frente, né? E a gente já começou aqui pelo contrário, né? Porque a criança não vai falar do título. A criança vai falar do que ela é, do que ela ama, dos desejos dela, daquilo que realmente faz o olho saltar. E o título, né? O título é engraçado, que a gente ganha o título depois que a gente perde a criança. A gente ganha o título quando, em que dado momento da vida, a gente deixa escapar o melhor da gente, a criatividade, a curiosidade, a naturalidade, né? E o título, ele entra depois. E ele é o título, que é parte da nossa história, e é da história que a gente conta, que a gente narra, é a nossa trajetória, é uma biografia. Mas nada como a gente conhecer a nossa história lá de trás, né? Na raiz ali, naquela de tua mãe, de teu pai, de tua avó, da terra que pisou. Exatamente. Do Nordeste Exatamente. que ensinou. Exatamente. O que é mais cruel nisso, Catinha, é que muitas vezes isso acaba se cristalizando tanto, isso acaba virando tanta persona dessas pessoas que elas não saberiam lidar sem essa máscara, né? Sem esse título, né? Então é algo que realmente já faz parte dele, quando na verdade o retrabalho seria de tirar todas essas máscaras e ver, né, o que tem ali que está intocado, né? É preciso muita coragem para fazer esse processo, né? E eu acho que o Covid, eu acho que todo esse processo da pandemia nos ensinou um pouco a isso, né? A gente a se revisitar e a se olhar independente de qualquer coisa, né? Eu acho que foi um convite, tem sido um convite a isso, né? Você olhar realmente, independente do que esteja acontecendo, e dizer, ok, é isso. Há um salmo que eu amo muito, eu não vou falá-lo direito, mas assim, o contexto aconteça o que acontecer, nada temo, meu coração está seguro. Então, eu acho que essa Covid, ela traz um pouco desse lugar, né? Nada temo, meu coração está seguro. E quem segura tudo isso, dentro do que eu acredito e do que eu estudo, é essa criança interior, né? Essa criança que tem uma conexão direta com um plano espiritual, com o nome que você queira dar, que vai olhar para o mundo com um encantamento, com um brilho. E aí, quando a gente perde isso, já é um indício de que, opa, tem algo errado sobre isso, vamos olhar com calma, porque isso pode gerar adoecimentos, crises e outras coisas mais. Bom, pegando um link... Não, exatamente, pegando o link nisso tudo que você falou, vamos buscar a tua história, e aqui no Conteiro a gente não é lugar de carteirada, de vaidade de títulos, mas da nossa história, né? Que já é um grande presente para a gente se orgulhar. A história de cada um, a história é a Virgínia, linda, falando. Aliás, quimionautas na área, Lícia, Virgínia. Vamos lá. Beijo. Bom, eu costumo dizer que eu tenho coentro, né, na minha origem. Eu sou de filho de nordestinos. Eu nasci do Rio de Janeiro, mas eu sou filho de nordestinos.
E isso fez com que eu tivesse uma educação muito severa, né? Um pai muito conservador e um pai muito inteligente, com educação, com valores, com princípios. Então, bênção para mim é uma coisa que até hoje eu faço e me sinto muito abençoado quando eles me dão a bênção, porque é uma ligação para mim direta com Deus. Assim, o meu pai, através de Deus, está me dando a bênção, a minha mãe, através de Deus, está me dando a bênção. Agora, a minha avó era o suprassumo. Quando eu pedi a bênção à minha avó, era como se realmente Deus viesse e me abraçasse através dela. Bom, eu sou de uma família de nordestinos, a minha família paterna, a minha avó paterna é Jaci, e eu costumo me apresentar muito dando o nome deles. Isso é uma coisa que eu comecei a utilizar quando eu fui fazer um curso. A minha formação em psicodrama foi com autoexecutivos. E eram todos homens e mulheres muito poderosos, com muitos títulos. E eu sabia que se eu entrasse com uma apresentação formal, iriam chover os títulos. E não era essa a proposta. A proposta era fazer com que cada um mostrasse aquilo que era em sua essência, independente dos títulos. E aí eu me apresentei dessa forma. Eu sou filho de Sérgio e de Marta, neto de Circundina de Maria, de Jaci e de Sérgio. E depois daquele dia, assim, anos se passaram, e quando eu tenho que fazer uma apresentação mais profunda, é dessa forma como eu me apresento. Que isso traz um pouco essa ancestralidade. E a força, né, que já te dá um lugar de poder, né? Te empodera na sua própria essência, na tua própria história. Exatamente, que está nos meus dentes, que está no meu pé. Você sabe que numa ocasião eu tive uma chefa que era meio psicopata, meio louca, como vários, né? Ela tinha esse perfil. E aconteceu uma coisa muito séria com a gente. E eu cheguei para ela e disse, precisamos conversar. E ela falou, vamos à minha sala, vamos conversar. E eu sentei à mesa e eu disse, bom, Ivone, tem o nome. Bom, eu sou neto de Circundino. Isso não pode acontecer comigo. Então, como isso tem força, né? Como eu sei que o meu pé tem o pé do meu pai, como o meu dente tem o dente do meu pai, como o meu olho tem o olho da minha mãe. Isso vai me trazendo referências no mundo. Então, assim, a minha avó materna, ela teve 11 filhos. Mentira, a minha avó paterna, Jaci, teve 11 filhos. E a minha avó materna teve 22 filhos. A minha mãe, a minha mãe, ela foi a 22ª filha. Enfim, você imagina o que não é isso, né? Você ter 22 filhos para criar no interior do Recife, minha avó paterna ter 11 filhos para criar. Minha mãe já foi mais comedida, ela só teve 2 filhos, felizmente, que seu e minha irmã. Já tinha filho ali, não dava, a família já estava com lotação máxima. Não, gente, imagine festa de Natal, que é isso. Mas, assim, a minha herança, ela é uma herança muito ligada a essas festas, inclusive as festas folclóricas, né, de São João, de Santo Antônio. Isso enriqueceu muito o meu imaginário. Bom, quando eu cresci, eu comecei a trabalhar na área de consultoria. Alguém descobriu que eu tinha um tino para lidar com pessoas, para fazer treinamento comportamental, e aí eu fui seguindo, então, alguns cursos, fiz formação em psicodrama, fiz PNL, fiz formação em coaching, e comecei a trabalhar com executivos e trabalhar em grandes empresas. Houve um vento, eu sou movido a vento, sou Libra, né, como você, então a gente é ar, e se tem algo que eu respeito muito é esse vento interno em mim, e começou a bater um vento interno de que eu deveria sair do Rio de Janeiro, e eu fui para o interior de São Lourenço, quer dizer, para o interior de Minas, em São Lourenço, fiquei 4 anos lá. Lá eu comecei a dar aula, e foi muito bacana porque foi uma grande referência que eu tive, assim, uma grande mudança que eu tive, né? Porque no mundo de consultoria, né, existe toda uma formalidade, você tem que dar nome, você tem que dar sobrenome,
e aqueles adolescentes me ensinaram tantas coisas, me ensinaram a ter uma vida louca. Depois eu aprendi que é louca mesmo, né? Sem o U, com K, L-O-K-A, vida louca. Mas me deram muita liberdade, liberdade de escolha, liberdade de sentimentos, liberdade de opiniões. Os jovens são muito ricos e é uma pena que a gente não os veja, né, com todo o manancial de possibilidades que há no universo deles. Bom, lá eu comecei a trabalhar, então, dando aula, fui fazer exatamente o que eu estudei, que foi literatura, e tive experiências incríveis com os alunos, de vida dos alunos, das histórias dos alunos, dos assédios dos alunos, quer dizer, que eles sofriam. E lá foi a primeira vez que eu entrei numa prisão. Havia uma professora que queria que eu fizesse um trabalho com presidiários. E eu, é claro que fugi dela igual o diabo foge da cruz. Eu não queria fazer esse trabalho e digo para você que foi uma das experiências mais ricas que eu já vivi na vida. Eu entrei à delegacia com aquele estojo de professor, né? Que ali tem tudo, a vida toda do professor, cola bastão, clipe, grampeador e tesoura. Então, assim, só eu para tentar entrar num presídio com uma tesoura. Claro que não deixaram, e eu fiquei um dia na escola prisional fazendo treinamento comportamental com os presidiários. Lindo, lindo, é lindo. E eu tive um feedback naquele momento com uma turma em especial que foi de um presidiário que me falou: pela primeira vez na vida eu não me senti preso. Isso por quê? Porque a gente estava trabalhando o imaginário. O imaginário é algo que rompe realmente as fronteiras, né? Rompe aquele muro que é tão cerceado. E acho que também pelo seu olhar, de olhar para ele sem julgamentos. Você estava ali vendo o ser humano, não o presidiário, né? Ali não é você que tem que julgar nada. Você está olhando gente, né? Exatamente, exatamente. Eu tive duas experiências com presidiários. Essa, que foi entrar a uma escola prisional e ter uma experiência com os presidiários. E depois eu fiz um filme, eu fiz direção de produção de um filme, um documentário, um longa, e que contava a história de presidiários que recebiam semiaberto. Eles passaram no Enem, e a maioria com pontuações altíssimas. E eles estudavam na PUC, eles estudavam com bolsa. Estudavam na PUC com bolsa, estudavam na UFRJ, estudavam na UERJ, na Veiga de Almeida. Só que eles eram presidiários, então eles saíam da prisão, iam para a escola, faziam um curso e depois voltavam para a prisão. E o primeiro contato que eu tive com o presidiário, a primeira coisa que a gente fez foi: a gente não vai saber o que gerou a prisão dessas pessoas, porque senão o nosso próprio olhar fica contaminado. O que a gente queria com o filme seria mostrar que é possível sim ressocializar, e é possível sim dar uma condição de vida diferenciada, e o quanto que a educação tem um papel importante sobre isso. E aí, o primeiro contato que eu tive, porque aí eu fazia as entrevistas com eles, dava um briefing para o diretor, e a partir daí entrava a equipe para fazer a gravação e eu ia junto. E ele me fez um comentário assim que eu falei: gente, eu não sei do que ele está falando. Ele me disse, a gente estava conversando sobre literatura, como ele começou a estudar. Ele não lia absolutamente nada, de repente conheceu a biblioteca do presídio, começou a ir e começou a ler, e a ler, e a ler. Gostar, né? Descobriu. Exatamente, até que de repente ele falou para mim: eu preciso reler os pré-socráticos. Você acredita nisso? Então, assim, que coisa boa! Leia, pré-socráticos, leia! Eu falei, eu pensei, né? Eu acho que eu nunca li nenhum pré-socrático. Mas, assim, um cara que tinha uma referência de literatura que muito maior que a minha. Então, assim, a gente também tem uma visão tão cerceada das coisas, né?
e de repente, num ambiente desse, tudo se abre, porque a gente vê muitas possibilidades. Então, assim, eu sou muito grato a esse trabalho que eu faço, inclusive a essa forma tão híbrida de estar em lugares tão diferentes, cruzando com pessoas tão diferentes, porque isso faz com que o meu olhar seja cada vez mais questionador, sabe? É uma coisa que eu sempre gosto de fazer quando eu trabalho na empresa. O primeiro exercício que eu faço é da cultura do olhar. E eu sempre pergunto, o que que você está vendo aqui? Fuja do óbvio. O que que eu estou vendo aqui enquanto eu falo contigo? Né? Eu não estou só te vendo, eu não estou só vendo o que as pessoas estão colocando, mas eu estou vendo o que está sendo gerado além do que esses olhos estão nos permitindo. Eu estou vendo a sua escuta sobre o que eu estou falando. Eu tô vendo a gratidão de estar contigo aqui, da empatia que está sendo rolado nessa nossa conversa. Então, eu acho que o que a gente precisa, e Covid nos dá isso de novo, é aprimorar a escuta, aprimorar o olhar e a desenvolver uma empatia mesmo sobre as coisas, né? Sobre tudo, sobre tudo. E mais, né? Abaixo os julgamentos, né? Coloque abaixo tudo, vamos construir de novo, vamos reconstruir a visão que a gente tem de tudo, porque quando a gente joga tudo no chão e a gente tem que reconstruir, a gente vai precisar escutar o outro e a gente vai precisar se escutar para fazer, né? Então... Cai tudo, né? Cai tudo, só granada. E o que fica é o que é verdadeiro. Eu já tive essa experiência na vida, eu acho que todo mundo em algum momento teve, de cair tudo, né? Cai relacionamento, cai a profissão, cai o dinheiro, cai tudo. E você diz, gente, o que é que ficou aqui? Então, é a partir disso que eu vou reconstruir. E a vida é isso, né? É a gente reaprender a construir, né? E a ter esse olhar sobre as coisas. Enfim, Catinha, isso tudo para falar. Isso tudo para falar dessas narrativas, da força dessas narrativas. E a gente usa, é claro, palavra, né? Para narrar, em sua grande maioria, né? Em especial quando a gente está numa dinâmica, num processo como a gente está agora aqui, né? Que são palavras orais que estão sendo ditas. E o Platão, ele dizia uma coisa que eu particularmente gosto muito. Ele dizia que a palavra é fármacon, com PH, né? Fármacon. E ele dizia que fármacon é farmácia, né? O que hoje a gente conhece como farmácia. Então, traduzindo de uma forma muito chula, a palavra é farmácia. E o Platão dizia que ela pode mascarar, enfeitar. A gente usa palavras para enfeitar mesmo, que são as gorduras. A gente usa palavras para envenenar. E a gente usa palavras para curar. Adorei essa parte de gordura enfeitar, viu? Adorei. Só uma parte. Eu faço parte dessas gordurinhas também, tá? Fazemos, felizes. Mas eu, quando estou em absolutamente tudo que eu me coloco, eu sempre me questiono duas coisas. Uma é, qual é o sentido disso? Qual é o sentido disso na vida? O que isso vai trazer para mim, mas em especial o que isso vai trazer para o outro. E dentro das palavras, aonde é que ela está? Ela está como fármaco que só vai enfeitar, ela está como fármaco que vai envenenar, e aí eu realmente saio, o meu corpo fecha, o meu campo de energia fecha, o nosso. Eu te incluo nisso, porque eu sei que você é igual a mim nesse sentido, e eu tento ficar muito dentro do fármaco que vai curar. E aí, seguindo para um processo da Vira Mundo, né, que são os projetos culturais que a gente desenvolve, tem uma questão ali que é o seguinte: você às vezes faz um projeto lindíssimo, ele tem uma performance incrível, ele tem estética, ele tem luz, ele toca as pessoas, enfim, ele está ali à disposição. Mas mudou a vida de alguém aquilo? Foi significativo para alguém ou foi só mais um show que você viu e que você vai dormir no dia seguinte você nem mais pensa nele porque não te trouxe nenhum tipo de significado, não te trouxe nenhum sentido à vida?
Então eu acho que artisticamente, como produtor, eu cada vez mais reflito sobre esse lugar. Vai ajudar alguém? Eu me pergunto. Vai ser um diferencial na vida de alguém? E por que eu me pergunto sobre isso? Aí voltando um pouco à minha origem, né? 22 filhos, 11 filhos, né, dos meus avós. Vim para o Rio de Janeiro, fui morar em Duque de Caxias. O meu olhar sobre o Rio de Janeiro, hoje eu moro no Rio de Janeiro, trabalho no Rio de Janeiro, mas o meu olhar sobre o Rio de Janeiro infantil sempre foi um olhar de um estrangeiro olhando para aquilo. E até hoje, quando eu vou à Praia do Flamengo, quando eu ando por ali, eu acho tão bonito, me traz tanta novidade aquilo, porque eu sei que é o olhar da criança da Baixada Fluminense, que quando vinha para o Rio, mudava até o andar, porque queria ser chique. O que isso quer dizer? Eu vim do lixão. Eu tenho a experiência do lixo. E ontem eu recebi uma amiga, uma artista plástica brilhante, que nasceu num cortiço e que tem uma vida muito parecida com a minha, em termos de condições de vida. E ela me disse uma coisa que parece um clichê, mas que tem tudo a ver com essa minha provocação sobre o sentido das coisas. Ela disse: o lixo é muito rico, porque ela é uma pessoa que adora lixo, né? É uma pessoa que adora ressignificar coisas do lixo. E eu acho que o meu trabalho, de uma maneira ou direta ou indireta... Peraí que travou para mim. Não fala mais não, que senão eu vou te perder. Espera que vai voltar. Espera que vai voltar. Voltou. Eu não ouvi o final. De uma maneira direta ou indireta. E você tá sem voz para mim. Sem som. Não. Tirar Não isso. escuto sua voz. Leio tua... Agora sim. Foi? Vai. Foi. Travou de novo. Calma. Tá travado. Calma. Coisas da internet. Agora o tá ouvindo, eu ouvi. Tá vendo? Então, de uma maneira direta ou indireta, esse universo acaba vindo, acaba me revisitando, sabe? E curiosamente, um dos projetos que eu fiz, que na verdade hoje eu sinto que tem muito mais a ver comigo do que com a minha história, é o Eu Amarelo, que é sobre a Carolina Maria de Jesus, que foi uma catadora de lixo. Eu a descobri de uma maneira muito inusitada. Eu fui convidado para fazer um roteiro e acontecem coisas na vida que a gente não entende muito bem, sabe? Mas eu fui a uma reunião e eu tinha uma atriz principal, que é uma atriz conhecida de novela e tal. Eu tinha uma historiadora pronta para me trazer todos os materiais que eu precisava. Eu tinha o diretor de cinema e o produtor. Era um filme que teria uma interface Brasil, Portugal e Angola, porque essa personagem viveu nesses 3 lugares, baseado em fatos reais. E uma pessoa foi lá participar da reunião e que conheceu a personagem. Estou chamando de personagem porque eu já estou ficcionalizando a pessoa, mas ele a conheceu em vida. E à medida que ele falava dela, foi me trazendo um desconforto. E eu entendi que eu não podia falar sobre ela, eu não queria falar sobre ela, porque também tem isso, né? E aí eu conversei com a produtora do projeto, e ela teve a mesma percepção que eu. Ela disse: eu também não gostei do que eu vi, eu também não quero falar sobre ela. E me deu um dever de casa, que foi... procure uma história de uma mulher e me apresente. E aí eu liguei para uma amiga chamada Nívia Ellen, que estava fazendo uma exposição no Sesc sobre mulheres negras. Tá me ouvindo, Catinha? Tô te ouvindo super bem.
Fala que eu tô Catinha, te tá me ouvindo ouvindo? mesmo. Tô te ouvindo. Tá. E, e eu falei, Nívia, o que tiver de mulher negra, me manda, porque eu preciso ler sobre mulheres. E ela me mandou várias, até que chegou Carolina Maria de Jesus, que eu não conhecia. E aí eu li um briefing sobre ela e achei muito louco, porque Carolina catava papel na rua de São Paulo e ela selecionava aquilo que ela iria ler, aquilo que ela iria escrever. O que hoje a gente tem em Portugal, né, Fernando Pessoa, com o grande baú dele, que são poesias que talvez a gente não consiga descobrir ainda em vida, porque tem muita coisa do Fernando Pessoa que ainda não foi ao público. A mesma coisa aconteceu com Carolina. Carolina tem mais de 4.000 Nossa, folhas. E ela escrevia muito a lápis. Alguns materiais estão no Moreira Salles, outros na Biblioteca Nacional, mas a grande maioria está numa cidade em Minas, sem conservação. Ou seja, a gente pode perder esse material. a Tem muito qualquer. a qualquer hora. Tem muito a ver com a história do Brasil, né? O quanto a gente tem esse descuido com o que é memória, Com memória. que é a história. E quando eu li a Carolina, eu tive dois sentimentos. O primeiro, que a obra dela era uma bomba atômica pelo poder da fala dela, da narrativa dela. E, em seguida, eu me senti muito em débito, porque eu, sendo professor de literatura, e depois dando aula de literatura, eu nunca falei sobre Carolina. E aí eu falei, bom, eu preciso fazer uma peça sobre Carolina. E aí nasceu o Eu Amarelo. Só para você entender, o Eu Amarelo nasceu antes da peça. Assim, eu lendo a obra dela e já com o desejo de fazer algum projeto sobre ela, isso não estava claro se seria teatro, se seria cinema, mas o título veio. Isso por quê? Porque ela passou tanta fome que ela começou a ver as coisas em tom amarelado. Então ela olhou para o céu e viu o céu amarelo, as folhas amarelas, tudo estava amarelado. E aí ela estava com dinheiro, ela precisava comprar comida para os filhos, mas ela não iria nem conseguir chegar à favela com tanta fome. Ela foi à padaria e comprou um pão, comeu o pão. Ela descreve o que isso causa no corpo. Ela descreve o que é comer quando você... Quando tem fome, que a gente não conhece essa fome, né? A gente não A gente não conhece. sabe o que é essa fome. Fome nossa é ter fome porque tá na hora do almoço, tá com fome. Essa fome que rasga, que enlouquece, que alucina, né? Eu até me arrepiei aqui. É uma fome que vai na alma, que marca a alma. E o que ela relata é que depois que ela comeu o pão, as cores começaram a voltar. O céu ficou azul, as folhas ficaram verdes. E aí é claro que quando eu fiz essa peça, eu fiz essa peça com essa provocação de que há fome no mundo. E enquanto houver pessoas no Brasil e no mundo passando fome, Carolina tem que ser falada, tem que ser vista, tem que ser ouvida, tem que ser lida. Eu posso ler um trechinho Claro. dela? Isso é Carolina Maria de Jesus. Ela escreveu isso na década de 50. No nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. Os políticos sabem que eu sou poetisa e que o poeta enfrenta a morte quando vê o seu povo oprimido. Carolina Maria de Jesus. Eu me apaixonei por essa mulher que só estudou 2 anos, Catinha, e aí você vê, né, que quando a pessoa nasce para a genialidade, ou quando ela tem essa força realmente, ela rompe tudo. Quer dizer, uma pessoa que já nasceu com uma marca ali, com um selo para não ser absolutamente nada. Ela era faxineira, quer dizer, mãe faxineira, ela foi faxineira, né?
e de repente ela estuda durante 2 anos, e dentro desses papéis que eu te falei que ela catava, e que ela escolhia os livros que ela iria ler, ela teve a sorte de pegar livros e leu todos. Então ela lia Camões. Então você imagina uma pessoa na favela ouvindo valsas vienenses e lendo Camões. Claro que ela era vista como um ET, né, como somos nós vistos por muitos, e uma das coisas que ela falava na favela, que virou uma arma para ela, quando alguém fazia alguma coisa para ela que poderia, de alguma maneira, deixá-la numa situação de vulnerabilidade, né, ou de ameaça, ela dizia: eu vou botar você no meu livro. Era assim que ela ameaçava as pessoas. Então você imagina... Que coisa linda, né? Soar o alfabeto, você dizer: eu vou botar você no meu livro. E ela colocou. O livro foi publicado, virou um best-seller, ela vendia mais que Jorge Amado. Assim, foi um grande boom da literatura, tanto que o mundo inteiro a conhece. E depois que ela, enfim, se tornou rica, ela saiu da favela e foi apedrejada. Depois os favelados começaram a ir atrás dela, porque o nome deles estava no livro, enfim, ela continuou sofrendo ameaças. Agora, há uma coisa que eu acho muito cruel, porque na favela ela sabia as defesas dela. Na favela ela sabia que o cara ali estava com uma peixeira e que ela tinha que ser muito poderosa para olhar para o cara e dizer: vou botar no meu livro, foda-se. Mas fora dali, né? Fora dali, ela não sabia como se comportar. Então, quando ela ascendeu, ela começou a frequentar a nata da literatura, inclusive, ela foi à casa de Clarice Lispector, um relato sobre isso. E como é que essa classe média, como é que essa elite brasileira vai olhar para essa negra semi-analfabeta e dizer: ela é uma das minhas? Então, a grande angústia que eu sinto com Carolina, quando eu penso nela, quando, enfim, eu falo sobre ela, é que na favela ela era vista como um ET, ela era totalmente marginal, mas quando ela atinge o seu sonho e vai para uma outra classe, ela continua marginal. Isso tem uma coisa muito a ver comigo, inclusive. Eu estava com uma produtora de cinema, fazendo um projeto, e eu fiz uma brincadeira com ela, porque a gente estava falando de núcleo de novela, né? Ela também fazia novela na ocasião, e eu falei: fulana, se nós estivéssemos numa novela, qual seria o meu núcleo? A Ju estava nesse lugar. E ela olhou para mim e disse: fulano, né, meu apelido, né? Você seria do núcleo pobre da favela. E deu uma gargalhada. Então, nessas pequenas coisas, a gente vê que há uma discriminação. Até aqui você chega, até aqui você pode ser útil, depois disso não. E aí, para isso, a gente tem que ter muita força para não se perder, para deixar essa criança ouvir isso e rir disso, inclusive, e dizer: tudo bem, essa é a minha história. E o meu olhar tem a ver com isso. E na tua história tem uma coisa de estar sempre à frente, assim, está sempre... A sua produção fala muito, é uma resposta para essa produtora, sempre. Tudo que você coloca a mão, em termos de cultura, de arte, a sua luta é com poesia, a sua luta olha o que eu te dou. A minha arma é te dar esse espetáculo. Olha, a minha arma é esse... né? O tapa na cara eu te trago poesia. Né? Eu te mostro com a alma que eu posso produzir coisas belíssimas, né? E colocar as pessoas... E talvez por isso que você, nesse papel, a Viramundo, traz tanta obra, tanta... Tem sempre aquelas perguntas, né? Vai mudar a vida de alguém? Vai impactar? Vai transformar? Qual é a potência dessa fala? Ela é só
arte por arte, que também vale a pena, por entretenimento vale a pena, mas para você não pode ser só entretenimento. Porque para entreter tudo, o videogame vai te entreter, alguns, não a mim, não a você, mas a muitos. E jantar fora é um entretenimento, tudo a novela é um entretenimento, tudo pode ser entretenimento. Mas você não quer fazer arte que seja apenas entretenimento, né? Exatamente. Sabe por quê, Catinha? Quando a gente fez São Paulo, essa peça, na primeira semana, toda a temporada estava esgotada. E eu estava com muito medo, porque a filha da Carolina, que é a Vera Eunice, que se tornou minha amiga, iria assistir. E é claro que eu precisava da validação dela, né? Porque eu estou falando da mãe dela, sobre a mãe dela. A Vera aparece na peça várias vezes. A Vera, na época, tinha acho que 3 anos de idade, na época que esse livro foi escrito. E uma das coisas que a Vera era muito vaidosa, era uma criança muito vaidosa, e não tinha sapato, ela andava descalça. Até que um dia ela ganhou o sapato da mãe. A mãe foi ao lixo, encontrou um sapato, estourou o sapato e deu para a Vera Eunice. A Vera Eunice recebeu o sapato, olhou para a cara da mãe e disse: eu não vou mais comprar uma mãe branca. E aí eu conheci a Vera, e todas as vezes que eu falo da Vera, eu me refiro a ela como a dona dos sapatinhos. Porque na peça, inclusive, a gente faz uma cena com os sapatinhos. E isso, é claro que vai trazer um pouco da minha história, porque quando eu estava na segunda série, da primeira para a segunda série, foi talvez um dos momentos mais críticos de pobreza da minha história. E eu não tinha dinheiro, minha mãe não tinha dinheiro, meu pai não tinha dinheiro para trocar o sapato. O que a gente faz com o sapato? A gente não faz nada, a gente continua usando o sapato. Só que a gente não pode dizer para o nosso corpo: pare de crescer. O corpo continua crescendo. E o meu dedo furou o sapato. Eu ia para a escola com o dedo à mostra, porque ele ficou maior do que o sapato. Então, assim, é claro que... E crescia o dedo, e crescia o coração, e crescia tudo. Ali... Exatamente. Assim, você não pode deixar de crescer. Eu acho que essa é a grande lição da vida, do universo para mim. Aonde você estiver, você tem que estar comprometido com isso, mesmo que isso te gere dor. Porque crescer faz isso com a gente, né? Crescer não é confortável. Existe até a tal dor do crescimento. Eu via muito isso. Dor de crescimento na perna. Nossa, meu pai fazia muita massagem e falava para mim: eu tô com dor. Ele falava: é dor de crescimento. Crescer dói. Crescer dói. É poético isso. Muito crescer dói. E é claro que quando eu escolho algo para falar, algo para exibir, eu vou pensar nessa poética, eu vou pensar nessa leveza, eu vou pensar nessa dor de crescer, eu vou pensar nesse jeito de fazer o outro refletir como um convite a que ele se torne melhor do que o que ele já foi, melhor do que o que ele já é, né? Porque a vida é muito maior do que isso, né? E aí, de novo, qual o sentido disso, né? A criança, ela sabe, certamente, né? Eu acho que ela se diverte muito com tudo isso. Por isso que ela acaba sendo o meu guia e o meu norte sempre. E me diz uma coisa, é difícil para mim te chamar de Elisandro, e às vezes nem sai. Me diz uma... engasgada. Me diz uma coisa, meu amor. Você trabalha com arte, com cultura, com produções, né? Tem uma produtora e, de repente, pá, cai um meteoro na Terra e param as produções e os projetos em andamento. Como é que está esse momento de arte e cultura? E quais são as perspectivas? O que tem aí para chegar, para fazer? Qual é a pulsão do momento? Então, eu vou falar por mim, né? Mas também quero falar pelos meus colegas. Antes da pandemia, eu estava com 6 projetos, Catinho.
projetos que a gente tinha conquistado via edital, projetos com patrocínio de ISS, coisas grandes estavam acontecendo. E como o produtor é meio São Tomé, né, ele precisa... a gente vai vivendo várias etapas, né? Aí sai no diário oficial, aí você fala, bom, aí tem que ter o contrato assinado, mas eu só acredito quando o dinheiro realmente entra na conta. Eu digo, bom, agora deixa comigo, eu vou fazer o projeto. É real, virou real. Mas eu fiz uma temporada de um dia. O Eu Amarelo, a gente iria fazer uma temporada no Terreiro Contemporâneo, que é um espaço incrível, administrado pelo Gato Larsen e pelo Rubens Barbot. E foi no dia 13 de março, numa sexta-feira 13. Eu não sou supersticioso, mas depois daquele dia eu passei a ficar. Eu não faço mais nada no dia 13, porque foi um dia em que o prefeito decretou o fechamento dos teatros. E nesse mesmo dia eu falei com Paris, um projeto que eu estava, e a produtora de Paris me respondeu, me disse, à noite assista ao Jornal Nacional, o aeroporto de Paris vai deixar de funcionar. Todos esses projetos foram limando, foram acabando. E aí eu acabei migrando para a área de recursos humanos, que era uma coisa que eu já fazia antes da produção cultural, né? E uma coisa que eu reflito muito sobre isso é o que eles têm de parecidos e o que eles têm de totalmente contrários, né? E onde é que eu fico nesse lugar. Então, assim, eu acho que o que eles têm de parecidos é porque eles estão lidando com pessoas, provocando movimentações, provocando mudanças, provocando insights, e em especial nesse lugar da escuta que você falou e do olhar. Então, é muito parecido com uma peça de teatro, é muito parecido com uma bela exposição. Eu não diferencio muito porque o material é o mesmo, né? A origem é a mesma, de onde sai tudo. Mas o que tem de diferente é que é uma empresa, né? E sendo empresa, a gente se molda a um formato de empresa. Então, assim, o nível de liberdade de um fazer artístico, ele some. Mas a cultura no Brasil está muito suspensa, a gente está se reinventando. A gente fez uma live do Eu Amarelo pelo Sesc, que é um grande mecenas de arte no Brasil, e tem muita gratidão pelo convite, tem muita gratidão pela visibilidade que aconteceu, foi o maior indicador de frequência. Então, em 24 horas nós tivemos mais de 1.000 acessos. Então a peça realmente foi assim, uma coisa extraordinária. A gente nem esperava que o alcance fosse tamanho. A Fernanda Montenegro me fez uma fala que eu gostei muito do quanto a gente precisa se reinventar, né? Ela foi do rádio, teatro, rádio, de repente partiu para uma novela, TV, né? Então ela viveu toda essa migração e agora ela está sendo obrigada, né, a se reinventar através de celular, né? Então eu acho que esse momento também é um belo convite para a gente sair da caixa. A gente, eu digo, os produtores, né, a pensar em diversas formas de chegar ao público. Exato, entender mais do que fazer, como fazer essa poesia acontecer nas mídias digitais e surpreender, colocar a marca, aquela impressão, né, daquilo na criação, porque óbvio que dá, né? O resto é só o meio, se é digital, se é o rádio, isso é só o meio, mas a essência do que quer se transmitir e a qualidade do que vai ser apresentado e falado depende de quem produz, né? Depende desse talento, desse olhar, né? Dessa alma. Você está falando uma coisa e me veio uma frase de hoje é dia de Maria. Você sabe que foi a Gigi quem editou, né? E um dia eu falei Como assim... não? Um dia eu falei para Gigi e ela repetiu comigo, assim, eu comecei a frase e ela finalizou. Eu falei, como é que você sabe disso? Aí ela me explicou. Nossa Senhora falando para Maria, né, para Maria, a personagem principal.
O que há de ser tem muita força. Isso, para mim, é uma oração também. E eu acho que isso tem muito a ver com o que você está falando. Quando a linguagem ela tem força, ela ultrapassa, sabe? Ela vai. A gente não precisa entender muita coisa, a gente tem que estar disponível aqui, né? Aberto. E muitas vezes a linguagem é tão forte que a gente nem está aberto, mas quando a gente se vê, já abriu. Já aconteceu, Faz isso, né? Ela transmuta, ela está no nível vibracional que é gigantesco. E como a gente é água, né? A gente é muito suscetível a essas mudanças. Assim, eu acredito muito no poder dessas linguagens e acredito muito quando ela toca o campo social e quando ela toca o campo educacional. Que é o que se falam das contrapartidas, né? Eu ainda vou além. Eu acho que tem que estar realmente em praça, eu acho que tem que estar em escola, eu acho que tem que estar no circo, eu acho que tem que estar em todos os lugares, sabe? Para que realmente a mudança aconteça. A gente está aqui. E é isso que a gente espera, né? Essa transformação. Nossa, pessoa que eu vou chamar de amor. Elisandro Giacchino, da Viramundo Produções. Vamos virar esse mundo. Vamos virar esse mundo. Trazer arte. É muito bom ter você perto, produzindo. É muito bom ter você de parceria. É muito bom ter você nessa vida. 1 hora voou e eu ficaria aqui a noite inteira ao teu lado, te escutando, como a gente gosta de fazer. Como eu não vejo a hora de Olha, Katia, mas só funcionou porque foi contigo, entendeu? Porque eu sou super sou super introspectivo, mas você me encanta, né? Eu sou apaixonado por você. Aí vai. Delícia, delícia, foi bom demais te escutar. E assim, o Conteiro é exatamente essa casa de espaço aberto que dá para você chegar pro café. E o café você vai sentir o cheirinho de café e a gente vai sentar e vai bater papo. Então venha sempre, venha falar de cada projeto, venha falar das suas paixões. Conta pra gente as produções, leia poesias, traga reflexões. Porque esse é o espaço que a gente adora ouvir. A gente adora ouvir verdades que vêm da alma dessa criança. Obrigada, meu querido. Eu amei, Catinho. Obrigado a você. Obrigado pelo convite, por essa delícia de estar aqui com você. Obrigado a todos que ouviram a gente. Enfim, foi delicioso. Eu estou muito feliz de estar contigo, de estar com vocês todos. Eu também. Gente, pessoas que estão aqui, que entraram no meio, eu vou dizer, essa nossa conversa vai ficar aqui no IGTV e no feed também do Conteiro Histórias. E eu vou marcar a @ da Viramundo Produções, que é diretamente o Elisandro Giacchino. E façam contato diretamente com eles, discute, traz artes, ideias, conecte-se. Ih, lascou! Esquece esse negócio. Não faz isso, não. Faz conexão, que não deu certo aqui a palavra. Mas estejam juntos. Delícia vendo os quimionautas aqui, Virgínia, Nazaré, Andressa, Alicia. Muito delícia, casinha de café. Gente, é isso. Provoquem encontros, troquem ideias. E a arte não pode e não vai morrer. E muito obrigada. Nunca. Muito obrigada por estar juntinho e com certeza vamos fazer muita arte nessa vida. Também te amo, menino. Beijo. Beijo grande no coração. Beijo grande para vocês no coração. Delícia a companhia de todos. Fechando essa noite iluminada. Beijo, meus amores. Um beijo. Beijo grande. Um beijo.